regra do jogo dessa disciplina, tá? Bom, então essa disciplina de estatística experimental, nós teremos 3 provas, né? Eu já até marquei a data das provas, já está marcada aqui, já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o planejamento. Então, serão 3 provas, igual a gente fez lá na genética, quem foi o aluno da genética, e também a cada aula nós temos uma sabatina. No final, eu faço exatamente o que eu fiz lá na genética. Eu junto as 3 notas de prova sua e junto todas as notas de sabatina. Todas as notas de sabatina vão formar uma 4ª nota, né, para juntar com as outras 3 provas, e aí isso tudo vai ser uma média, né, para a gente, vamos ter uma média final. Então, ó, de novo, o que o professor vai fazer? Digamos que eu dei 10 sabatinas, eu vou pegar as 10 sabatinas, né, valendo 1 ponto cada uma, então eu vou somar qual a nota que você teve, você vai ter, então, chegar, sei lá, digamos que você tirou 8 naquela, né, em todas as sabatinas, a hora que eu somei todas as notas, você tirou 8 pontos, né, um exemplo. Aí, vou pegar esses 8 pontos, vou somar com as outras 3 provas que você teve, né? Aí, digamos, você tirou aí valores, né? Sei lá, tirou uma, você tirou 7, na outra você tirou 8, na outra você tirou 9, por exemplo. Um exemplo aí. Então, eu vou pegar esses 7, vou somar com o 8 da segunda prova, com o 9 da terceira prova e com mais o 8 da sabatina. E depois que eu somar isso tudo, eu vou dividir por 4, e aí a gente vai ter, por exemplo, nesse caso, a nota sua seria 8, né? A média aí seria 8. Então, é assim, é bem simples, tá certo? É uma média das 4 notas, só que todas as sabatinas vão compor uma nota só, tá? Toda aula tem sabatina, e aí, o que o pessoal mais preocupa, né? Professor, como é que fica com as faltas? As faltas funcionam da seguinte forma: se você faltar ao momento síncrono, que é esse momento agora, você ganha uma falta, né? Cada encontro nosso, cada semana, são 5 aulas, né? São 5 aulas que a gente tem. Então, uma aula você perde se você faltar ao momento síncrono. Faltei ao momento síncrono, mas eu fiz todas as atividades. Beleza, você vai ficar só com uma falta só. Professor, fiz o contrário. Eu estava no momento síncrono, mas não fiz atividade nenhuma. Aí você vai levar 4 faltas. Por que você vai levar 4 faltas? Porque o momento síncrono é uma aula. A outra aula é assistir ao vídeo, a outra aula é assistir, ler, né, o texto que eu pedi para ler, as outras 2 aulas é fazer os exercícios. Então, isso, e se você não compôs esses outros, então você vai levar a falta deles, tá? Então, deixar de fazer os exercícios mesmo é a única maneira que eu tenho de saber se você fez ou não as atividades que estava para fazer. Então, muitas vezes, aconteceu no semestre passado, o aluno está lá, né, ele ganhava 4 faltas num dia, ele não entendia por que ele ganhou 4 faltas. Véio. Por que você ganhou 4 faltas? Você não fez atividade, você não fez nada. Você assistiu a aula e esqueceu, né? Eu sou um professor muito maleável, brinco até com os meus alunos que eu sou muito plástico. Muitos alunos que às vezes falam assim, professor, nossa, eu não fiz atividade, para mim de novo. Abro, tranquilamente eu abro, tá certo? Só que às vezes, quando vai chegando no final da disciplina, eu não consigo mais fazer isso. Por quê? Porque se eu fico dando muito espaço, eu não consigo fechar as notas. Enquanto, né, o sistema está aberto, ele não aparece nota para mim, eu não consigo resgatar suas notas. Então, a Érica, às vezes, pode ter ficado brava comigo no semestre passado, que ela me pediu para poder ter, né, dado assim, um prazo maior de uma atividade que ela ia fazer. Eu falei, não posso, Érica. Não posso, justamente por quê? Porque estava no finalzinho, era a última disciplina, era a última aula, inclusive. Eu falei, não pode. Mas eu sou muito plástico, era a última sabatina, né? Eu sei que era. Mas eu sou muito plástico e eu atendo. Aconteceu já de alunos falarem assim, professor, pelo amor de Deus, fechou ontem a sabatina e eu esqueci de fechar. O senhor pode abrir para mim? Eu abro, gente, tranquilamente. Tá certo? Não tem problema nenhum. Agora, não vai abusar também da boa vontade do professor, né? Não vai fazer isso todas as sabatinas, toda vez, porque vai também e a gente cansa, tá certo? Mas a gente consegue fazer isso tranquilamente, tá? Toda sabatina minha e toda prova, eu sempre faço da seguinte forma. Eu deixo você fazer 2 vezes a mesma atividade. Por quê? Porque às vezes você fez a primeira atividade e foi muito mal. Aí eu deixo você fazer uma segunda vez, né,
sempre que você faz a segunda vez, você consegue lembrar mais ou menos o que foi aquilo ali, onde mais ou menos você errou, às vezes você ficou na dúvida com relação a uma questão ou outra, e aí eu permito que você faça uma segunda vez. Só que aí eu pego a média dessas duas notas. Então, digamos que você fez, por exemplo, uma questão lá, a sabatina valia 1 ponto, você tirou, desculpa, 0,2. Aí você vai e fala assim, nossa, vou tentar pela segunda vez. Aí, na segunda vez, você vai, tira total, tira 1 ponto. O que eu vou fazer? Eu vou somar esse 0,2 com 1, vai dar 1,2, que dividido por 2 dá 0,6, tá certo? É uma grande vantagem. Você não vai ficar com total, mas também não vai ficar com 0,2, que seria uma nota bem abaixo da média, tá? Então, é assim que a gente faz o sistema. Da mesma forma, a gente faz com as provas, ok? Alguma dúvida, pessoal? As nossas aulas sempre vão acontecer nesse horário, das 10h30 até as 11h30, tá? Já estou habituado nesse horário. Então, a gente sempre vai fazer nesse horáriozinho, assim, no finalzinho. Antes eu fazia mais cedo, e eu percebi que muita gente não podia, por um monte de problemas. Ah, professor, eu não posso, porque não sei o quê. Ah, eu não posso, porque, sei lá, vou levar minha mãe não sei aonde. Aí, por isso que eu coloquei esse horário de 10h30 às 11h30, que é horário próximo do almoço. Muitas vezes, o aluno, às vezes, está trabalhando, está alguma coisa, e ele consegue entrar nesse horáriozinho próximo do almoço aí. Então, por isso que eu coloco sempre 10h30 às 11h30, tá? Então, a gente vai sempre habituar a isso aí. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. O momento é agora. Professor, às vezes, quando eu leio o artigo, eu tenho muita dificuldade em entender aquelas tabelas, né? Essa é uma matéria do senhor e a gente vai ter uma noção, pelo menos aprender. Vai aprender. Vai entender tudo que a gente vai falando. Lógico, você não vai aprender nas primeiras aulas, mas até o final da disciplina, você vai estar entendendo tudo que está falando lá, tranquilamente. Tá Uhum. certo? Às vezes você vai ver lá, médias seguidas de mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey. Você olha e fala assim, É, que é isso, meu Deus do céu? tem um Esquenta na prova, negocinho que é 0,001 e tem aquele sinalzinho de maior e menor. Não, pelo amor de Deus, não sei. vocês vão ver que isso é muito mais simples do que você pode imaginar. Aquilo é o nível de significância. A gente vai falar disso também. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Fechou. Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula, nossa primeira. Ah, esqueci, deixa eu só mostrar para vocês rapidamente aqui. E quem quiser também pode interromper durante a aula, não tem problema algum com isso, tá? Pode, enquanto. Professor, peraí, volta aí, fala um negócio aqui diferente. Eu, senão, professor, não entendi isso, não. A gente, tranquilamente, isso aqui é uma aula, não é uma palestra, tá bom? Bom, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Esse aqui é nosso ambiente Moodle, né? Aqui já tem o planejamento das aulas. Se vocês clicarem aqui, aí já tem todo o planejamento das nossas aulas, né? Deixa eu pegar esse documento aqui um pouco maior para vocês. Então, aqui fica um pouco maior para vocês verem. Então, então, a primeira aula de hoje, né? Está até errado aqui. Eu tenho até que começou errado aqui o negócio. Mas é porque dia 4/5 nós não tivemos aula, né? Então, essa aula aqui, que está no dia 4/5, você pode ficar tranquilo que ela vai vir para cá, ó, tá certo? Mas, então, nós já temos aqui, ó, né? Hoje seria 4/5, nós vamos ter aula de introdução à experimentação, né? Conceitos, nós vamos ver esse conceito. Essas duas aulas que nós vamos fundir, tá? Aí, então, a próxima aula nós vamos ver denominamento inteiramente casualizado, que é o DIC, aí os testes de comparações de média, e nós já temos no dia 1º/6, nossa primeira prova, a prova 1, que vai ter os capítulos, né? 1, 2 e 3, né? E aí, depois a gente começa, né, com o resto dos testes de comparações de média, que é o teste FE de Dante, por exemplo. Aí nós temos a primeira aula de programação no SAS, a primeira aula de software, né, no dia 15/6, por exemplo. Depois nós teremos ainda o delineamento em blocos A casualizados, gente vai ter que delineamento baixar, quadrado. professor, Oi? esse software aí. Nós vamos ter que baixar esse software aí, ou o senhor vai Sim, eu vou só. explicar direitinho como é que a gente Ah, vai fazer, eu explico direitinho, mas sim, nós vamos baixar esse software aí, vocês vão acompanhar, vão fazer comigo aqui, ou fazendo aqui, vocês fazendo aí no celular de vocês, tá bom? Não, desculpa, no celular não, no computador de vocês. É um software livre, não tem que pagar nem nada, vocês conseguem baixar aí tranquilamente, tá?
Aí, nossa segunda prova, no dia 6/7, nós já vamos ter a segunda prova nossa. Aí, ele vai pegar, né, o Sheffield e o Dunnett, mais o delineamento em blocos visualizado e o delineamento em quadrado latino. Aí, no dia 13, nossa segunda aula de programação, que aí a gente vai ver como fazer, né, esses delineamentos em bloco casualizado e quadrado latino no SAS. Aí, depois a gente, aqui tem até que alterar isso aqui, está errado, não é dia 13, né? Tem que ver o que eu vou fazer aqui. Provavelmente eu vou fundir essas duas aulas aqui, ó, 13 e 20, eu fundo elas e coloco uma aula só, que é experimentos fatoriais, né? Capítulo 6, experimentos fatoriais. Aí a gente tem com ausência da interação e presença da interação, a gente vai ver o que é isso. Regressão, e aí a última aula nossa de programação no SAS, que é para ver todos esses aspectos aqui, e aí nossa prova 3, então com capítulo 6 e 7 apenas, tá? E por fim, se ainda não der, a gente faz uma prova final no dia 17/8. Vamos ver isso aí direitinho. Tá bom? Então, estamos tranquilo aqui, nós temos todas as aulas aqui, tranquilamente, nós vamos acabar, se tudo levar, né, se for certinho, nós vamos acabar do fim das aulas. As aulas acabam na semana, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. É setembro, primeira semana de setembro. Essa aqui, ó. Fim das aulas no dia 30 ao dia 3 de setembro. 30 de agosto a 3 de setembro é a última semana de prova, de aula, né? Que provavelmente acontece as provas finais, mas nós vamos acabar lá em agosto ainda e já ficar livre disso. Tá bom? Alguma dúvida aí? Bom, se vocês não têm dúvida nenhuma, nós vamos iniciar. Então. E aqui tem tudo, tá, pessoal? Depois vocês dão uma olhadinha aí. Tem a apostila nossa de estatística experimental, tá aqui. Toda aula eu trago um texto para vocês lerem também, os vídeos de apoio. O vídeo desse momento síncrono eu vou colocar ele aqui disponível para vocês. Sabatina, os links do Hangouts Meet, tá tudo aqui, tá bom? Bom, então vamos para a nossa aulinha agora. Deixa eu só... Já está apresentando. Vocês já estão vendo minha tela aí, não está? Bom, então nós vamos falar sobre introdução à experimentação, né? É a nossa primeira aula de estatística experimental. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre como funciona a experimentação, né? Então, na verdade, quando, né, uma ideia surge na cabeça de um pesquisador, por exemplo, ele faz o desenvolvimento de uma teoria, né? Ele quer testar algo, né? A gente pode ter, por exemplo, aqui uma teoria simples, né? Eu quero, ao invés de fazer, por exemplo, adubação nitrogenada em capim, né, em algum tipo de, né, de forrageira aí, eu quero plantar ela consociada, por exemplo, com uma leguminosa e ver se é possível, né? Eu, ao invés de ter que fazer uma adubação nitrogenada, eu posso utilizar, então, né, o resquício de uma leguminosa plantada em consórcio com alguma forragem e ver quais são esses benefícios, né, para a forrageira. E também posso pensar nesse benefício em relação ao animal, né? Eu posso pensar, por exemplo, qual é a vantagem de usar uma leguminosa em consórcio com uma forrageira? Será que eu vou aumentar o teor de proteína disponível para esses animais, né? Então, isso é um desenvolvimento de uma teoria. Então, a gente desenvolve essa teoria e aí a gente começa a formular as hipóteses, né? Que são as hipóteses aqui que a gente começou a formular. Quais são as hipóteses que a gente começou a formular? Ora, a hipótese é que talvez não seja necessário eu fazer adubação, né, nitrogenada depois que a cultura já está, né, em pleno vapor lá, né? Porque ela vai obter a fonte nitrogenada da leguminosa. Ou a gente pode tentar com uma outra fórmula, né, de formular uma nova hipótese. Eu acho que pode ser que aumente a disponibilidade de proteína para o animal, né? Isso é algo interessante, ter esse consorciamento, porque o animal, não, né, a gente sabe que a maioria das forrageiras que a gente utiliza, né, os capins que a gente utiliza no Brasil, são de baixo teor, né, de nitrogênio, né, são baixo teor de proteína bruta, e aí eu posso tentar aumentar, melhorar um pouco mais essa disponibilidade de proteína bruta para o animal. É uma hipótese, né? Nós estamos formulando uma hipótese aqui.
Então, essas hipóteses elas são formuladas, e uma vez que essas hipóteses são formuladas, a gente começa a pensar no experimento, como eu vou fazer essa experimentação. Então, e aí, quando você monta o experimento para tentar ver, né, se aquela hipótese que você desenvolveu é verdadeira, né, é onde você começa, então, a fazer, vamos falar assim, a experimentação agrícola, que é o tema da nossa disciplina. Então, desde quando você começa a pensar naquela teoria e a formular a hipótese, são etapas extremamente importantes, porque não existe fazer experimento, chegar lá e falar assim, vamos montar um experimento aqui, vamos pegar 3, 4 tipos de ração, vamos dar para os animais ali, vamos ver qual que é melhor, e depois a gente faz as hipóteses. Não, as hipóteses elas são tomadas muito antes, tá certo? Se você já, de princípio, né, vamos falar assim, você começa a despertar o seu interesse em testar alguma coisa, significa que você tem algo que você, né, que alguém ainda não fez e que você julga que seja extremamente importante. Não existe fazer experimentação de algo que já tem, né, que já é consolidado, né? Não precisa fazer experimento de algo que a gente já sabe que funciona. A gente vai fazer experimentação de algo que a gente supõe que seja diferente e que possa ter um benefício, né? Então, a maioria do que nos motiva a fazer uma pesquisa é exatamente tentar descobrir algo novo, algum método novo, alguma forma nova, às vezes algum cultivar, né, que foi desenvolvido especificamente para uma determinada situação, e aí a gente começa, então, a pensar nesse tipo de coisa. Né? Não faz sentido algum você ir lá e fazer um experimento de forma que a gente já sabe qual é né, o resultado dele. Né? Então, é assim que a gente formula as hipóteses. Uma vez que você formulou as hipóteses, aí você precisa de aplicar o experimento. Então, quando a gente vai aplicar o experimento, a gente chama de ensaio. Por que a gente chama de ensaio, né? Quando você está aplicando o experimento? Significa que você está pegando, né, toda aquela hipótese que você, né, desenvolveu e você vai aplicar isso a campo para saber se realmente o que você pretende se corresponde ou não aos anseios do pesquisador, né? Quando você vai aplicar isso a campo, você precisa ter em mente que tanto o resultado que você espera como um resultado estatístico, quanto aquele resultado que você não esperava. Muitas pesquisas, às vezes a gente vai aplicar e não dão os resultados que a gente gostaria que desse, né? E faz parte da pesquisa também. Às vezes você está testando algo e um exemplo aqui, sei lá, quer ver? Vamos dar um exemplo simples aqui. Digamos que agora a gente sabe que com a pressão internacional com relação ao uso, por exemplo, de antibióticos na ração, né, principalmente de frangos e suínos, né, suínos quase já não usa mais, mas frango, então nós temos uma pressão muito forte, ainda no mercado interno. É permitido utilizar doses terapêuticas de antimicrobianos, por exemplo, né? Mas no mercado internacional você não pode mais, né? Não pode mais utilizar. Então, uma das formas que as pessoas começaram a tentar utilizar é o seguinte, olha, como é que a gente vai resolver esse problema, então, das aves, né? De não poder usar antibióticos mais. Porque os antibióticos, eles eram aplicados na ração em níveis muito baixos, mas de forma que controlava um pouco algumas enfermidades que os animais tinham, né? E aí o que o pessoal começou a correr atrás? Vamos tentar desenvolver ou tentar descobrir se existem antimicrobianos, né, ou mesmo algum tipo de antibiótico, vamos falar assim, que são naturais, né, que são permitidos. E aí, isso desenvolveu vários tipos né, de antibióticos. Né? A gente já sabe, por exemplo, que o alho já tem alguns trabalhos mostrando que o alho é interessante, né? Outros, como por exemplo, a cúrcuma, né? Que também pode ser utilizada, o urucum, né? Deixa eu lembrar de mais outra. O orégano, o próprio orégano,
né? Ele possui um certo teor de antibiótico, e que o pessoal começou a colocar na ração, ela é de forma natural, né? Não tem problema algum, não deixa rastro, vamos falar assim, e os animais podem melhorar. Então, digamos que você tem, por exemplo, uma determinada substância, uma planta natural, que você acha que pode ser um excelente antimicrobiano, por exemplo. Sei lá, vou chutar aqui, existe uma planta chamada bobenta, né? Uma planta chamada bobenta, essa planta, ela tem, né, de certa forma, na medicina natural, o pessoal utiliza ela como um excelente antibiótico. Aí, digamos que você pega, então, essa planta e fala, bom, vou testar, será que essa planta é importante, né? Ela pode, né, ser utilizada na alimentação de frangos? E aí você utiliza essa planta na alimentação de frangos com o objetivo de que ela, né, seja, então, antibiótica, né, da atividade antibiótica, e aí ela causa uma certa mortandade nos animais. Porque, vamos falar assim, de repente, para aves, ela um dos níveis que você utilizou foram níveis muito altos, e aí causou uma certa mortandade. Isso é um resultado negativo, uma coisa que você não esperava. Mas é um resultado ruim? Não, não. É importante publicar? Lógico, porque digamos que aqui eu faço esse tipo de atividade. Aí um camarada lá na Universidade Federal de Minas Gerais, né, na UFMG, ele vai testar a mesma substância. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá na literatura verificar se alguém já fez algo parecido. Aí ele descobre, por exemplo, que o Paulo Beltrão fez aqui no Goiás um experimento parecido, usou as doses tal, 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 e que houve uma alta mortandade dos animais e que ele não recomendava. Então, isso já acende um alerta para o camarada que vai fazer uma nova pesquisa lá e falar o seguinte, olha, ou eu uso uma quantidade mais baixa, ou eu nem uso essa substância, porque essa substância é tóxica para aves, por exemplo. Gente, eu não sei se é não, tá? Estou só dando um exemplo. Então, é assim que funciona a pesquisa, é assim que funciona a ciência. Toda resposta é importante, mesmo a resposta negativa. Porque a resposta negativa, ela pode ser negativa, às vezes ela não pode ser o ideal para você, mas ela, muitas vezes, é muito importante para o desenvolvimento da ciência. Muito do que a gente tem hoje foi que as pessoas fizeram as pesquisas, não obtiveram respostas das quais a gente esperava que tinha, mas acabaram de eliminar aquilo lá para abrir novos caminhos para outras, né, vamos falar assim, para outras pesquisas, tá? Então, são coisas que a gente precisa, então, toda resposta é importante, ok? Uma vez que você, então, aplica o Professor, experimento, quando você... Pode falar. deixa eu perguntar. Pode perguntar. Em relação ao artigo científico. Por Sim. que artigos científicos de autores brasileiros são escritos, né, a maioria em inglês? É porque vão publicar em revistas inglesas e por isso, porque a maioria dos artigos hoje bons, né, São em de inglês. autores são ingleses. São em É por inglês. conta disso? O inglês é a língua É. científica. É simplesmente por causa disso. Não é Uhum. só os autores brasileiros, não. O autor, por exemplo, o russo vai publicar em inglês, o autor alemão vai publicar em inglês, o francês, o chinês, tá certo? Todos vão publicar em inglês, porque a língua científica é a língua inglesa. Então não tem como, você entendeu? Uhum. Se você, né, faz um artigo científico e coloca ele em português, você vai ter o seu universo muito pequeno, ele só vai ser lido por quem é brasileiro. E a pesquisa, vamos falar assim, ela não existe, né, o pesquisador, ele não existe nacionalidade, ele é um pesquisador mundial, né? Então, se ele quer fazer algo e quer que todos leiam, ele tem que fazer em inglês, certo? Então, por isso que né, convencionou-se e quem não sabe inglês hoje, infelizmente, galera, escutei isso muito na minha graduação, eu ficava muito preocupado, porque às vezes não era muito bom no inglês na época, às vezes não tinha condição de pagar um curso de inglês, mas infelizmente você vai ter que se esforçar um pouquinho e aprender a ler inglês se você quer seguir a carreira,
de pesquisador, de cientista, de professor, de universitário, igual nós somos, tem que saber ler um pouquinho de inglês, tá certo? Você tem que saber pegar um artigo científico e conseguir ler ele todo em inglês, tá? Vocês vão ver que as linguagens dos artigos científicos são muitas vezes muito mais fáceis de ler do que né, vamos falar assim, às vezes um textozinho que o professor passa lá de inglês, a gente vai ler e não entende coisa nenhuma, mas os artigos científicos a gente entende muito, porque, muito curiosamente, muitas coisas que se falam lá é universal, né? Então, por exemplo, hoje está falando muito em hidroxicloroquina, quando você vai ler os artigos científicos que tenha, né, a palavra hidroxicloroquina, está lá como hidroxicloroquina, né? Ou às vezes faltando um A, hidroxicloroquine, por exemplo. Mas é muito assim, né? Então vocês vão ver que quando você começar a falar de partes, né? Vamos falar assim, de coisas da zootecnia, o que a gente fala aqui é meio que universal, né? Rumen em português é rumen em inglês do mesmo jeito. Vocês vão ver que não tem muita diferença. Então é muito mais, a linguagem é muito mais simples, tá? Bom, e aí, seguindo, galera, se quiser, pode perguntar que a gente para novamente. A partir do momento que a gente tem a obtenção dessas observações, né, a gente vai ter, então, a gente vai formular alguns valores, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são as variáveis respostas, e a partir das variáveis respostas, a gente, então, vai fazer cálculos para verificar se aquelas hipóteses são verdadeiras ou se elas não são verdadeiras, é o que a gente faz, certo? Bom, então, aqui a gente começa com alguns conceitos de hipótese. Desculpa, tem alguém me ligando aqui, deixa eu só desligar. Então, a primeira parte, que é o conceito mesmo, né, desses conceitos básicos da hipótese. Então, as hipóteses científicas são algumas premissas que a gente assume, que o pesquisador assume, né, como umas possíveis soluções para algum problema que ele tem aí no seu dia a dia, né, algo que ele está vendo e que ele precisa, então, resolver aquele problema ali, tá? A hipótese, nós temos dois tipos de hipótese, tá certo? E a gente sempre vai usar essas duas hipóteses. Em qualquer experimento, a gente sempre vai pensar nessas duas hipóteses. A primeira hipótese, que é a hipótese que a gente chama de nulidade, ou H0, ou também como hipótese inicial, que é aquela hipótese onde a gente assume que o que está acontecendo, na verdade, é algo natural. Não está acontecendo nada de diferente. Tudo que está acontecendo ali é algo já esperado, certo? Digamos que você queira testar, por exemplo, se, digamos que você tenha lá 4 tipos de rações, e nessas 4 tipos de rações, você mudou a fonte energética dela. Você usou uma, você usou, por exemplo, milho, a outra você usou trigo, a outra você usou, sei lá, você usou sorgo, tá certo? A outra você usou farelo de arroz, por exemplo. E aí você quer testar qual dessas 4 tipos de fontes energéticas tem melhor desempenho para a produção de suínos, para peso de suínos, por exemplo, para terminação de suínos, né? Às vezes, qual dessas 4 fontes energéticas vão fazer com que os animais atinjam o peso de abate mais cedo, né? Então, você parte do pressuposto que essas 4 fontes são extremamente iguais, que não há diferença entre elas, que elas vão dar o mesmo desempenho. Sempre na hipótese inicial, a gente vai partir da premissa que está acontecendo tudo normal, não está acontecendo nada de diferente. E a partir da hipótese de alternativa, é que a gente faz o contraponto, tá certo? Então, na hipótese alternativa, ou HA, a gente vai falar, não, aí assim o pesquisador ele pode nesse caso, lançar o que ele acha que vai acontecer. Né? Ele acha, por exemplo, que, sei lá, que a leguminosa plantada junto com o capim, sei lá, por exemplo, plantada junto com uma certa forrageira lá, vai aumentar o teor de proteína, né, disponível. Né? Então, a média daquele tratamento com que contenha o consorciamento vão ter maiores níveis de proteína do que os lugares onde houve só o lançamento da ureia, por exemplo, a adubação nitrogenada depois da cultura. Então, aqui o pesquisador ele já pode lançar a hipótese que ele tem. Na maioria dos pesquisadores, né, para não correr um risco de errar, o que nós fazemos? A gente parte do pressuposto
Nem que uma coisa é maior, nem que uma coisa é menor. A gente fala que ela é diferente. Porque quando você diz que é diferente, você está tanto, né, vamos falar assim, tanto aceitando a resposta como algo é maior ou como algo é menor, tá certo? Então, vocês vão ver que na maioria das hipóteses alternativas, a gente fala que o tratamento A, por exemplo, é diferente do tratamento B, né? Que aí você está assumindo o seguinte, ora, se eu dizer que o tratamento A é diferente do tratamento B, eu aceito tanto que A seja maior que B e aceito tanto que B seja maior que A, ou que A seja menor que B, tá certo? Por isso que a gente às vezes utiliza mais a ideia de diferença. E muitas vezes a gente fala assim, não H0. O que significa o não H0? Significa dizer o seguinte, olha, está acontecendo qualquer coisa, menos que aqueles 4 tratamentos sejam iguais. Pode ser que o tratamento A seja o melhor e os outros 3 não dá diferença alguma. Pode ser que o A e o B dêem o mesmo resultado, mas o C e o D dão resultados iguais e mais baixos. Então, esse aqui é o que a gente brinca de é o mineirinho, é o cima do muro. Mineiro ele nunca afirma uma coisa. Eu sou mineiro, a maioria dos mineiros nunca afirma se uma coisa é realmente aquilo ou não. Fica em cima do muro lá. Então, aqui, a hipótese alternativa, muitas vezes, os pesquisadores ficam em cima do muro, para eles aceitarem que pode estar acontecendo tanto um evento positivo quanto um evento negativo. Certo? Além disso, a gente vai falar do que é tratamento, né? Ou fator. Tratamento é aquilo que eu quero testar. Então, por exemplo, eu brinquei com vocês aqui e falei assim: nós vamos olhar 4 fontes de níveis energéticos aqui, né? De energia. Então, o que vai ser os tratamentos? Vai ser o primeiro tratamento que eu falei com vocês aqui foi com milho, usando como fonte energética. O segundo eu falei que foi trigo, né? Trigo, farelo de trigo. O terceiro, sorgo. E o quarto, farelo de arroz. Então, isso são os tratamentos. É o objetivo que eu quero testar. Quero testar, não é isso? Né? Então, esses são os tratamentos. Então, pode ser variedade de milho, por exemplo, pode ser raças, né? Você quer testar, por exemplo, qual a melhor raça que vai, né, digamos assim, qual raça vai ter melhor desempenho para um sistema de LPR, por exemplo, de bovinos de corte. Então, aí eu estou testando as raças, né? Às vezes não quero raça, eu quero cruzamento, então eu vou testar os cruzamentos. Níveis de proteína na ração, diferentes temperaturas de pasteurização de leite, por exemplo. Então, esses são os tratamentos, aquilo que eu quero testar. Então, aqui eu até dei um exemplo aqui, né? Por exemplo, aqui seria um experimento, né, com fonte diferente aqui de substratos, né? Substratos com fontes diferentes, por exemplo. Ou poderia ser um experimento com fontes de adubação diferenciada aqui, né? Então, esses aqui são os tratamentos. Aqui, por exemplo, só para vocês terem ideia, aqui é quando a gente faz esse aqui é uma cabine para calcular o consumo de alimento do animal. A gente acha que pesquisa com consumo de alimento é simples, não é simples, não, é bem difícil, né? Então, aqui, por exemplo, tem balanças, onde essa balança aqui vai pesar o animal, né, antes dele comer, e aí ela fornece o alimento, pesa o alimento que está sendo fornecido, e depois pesa o animal no final, para saber o quanto que ele consumiu. Não é tão simples, né? Para você ter conversão alimentar, tem que ser esse tipo de coisa, né? Então, aqui é um exemplo, tá? Níveis de temperatura, por exemplo, né? O nível de temperatura pode ser, por exemplo, temperatura retal, temperatura do ambiente, por exemplo, né? Que a gente pode estar testando. Aqui, nesse caso aqui, por exemplo, uma casa de vegetação com variedades de milho. Então, dá para você ver que tem diferença no tamanho das variedades de milho. Aqui tem uma variedade mais atrasada, outra é mediana, a outra já está em produção, e a outra que vocês estão vendo aqui, a outra nem brotou ainda, de repente ou morreu, né? Então, esses aqui são vários os exemplos que a gente tem de tratamentos. E unidade Professor, experimental? Pode falar. e por que nos tratamentos tem aquele tanto de repetições? Calma que nós vamos falar daqui a Ah, pouquinho. tá, beleza. Nessa aula ainda. Se você aguentar aí uns Não, 10 pode, minutinhos, a gente dá vai falar. sequência. Está na sequência aí. Unidade experimental. O que seria uma unidade experimental? A unidade experimental é quem vai receber os tratamentos.
Então, quem recebe os tratamentos são as unidades experimentais. Então, vou dar um exemplo. Lembra que nós estamos testando 4 tipos de tratamentos, né, de fontes energéticas para suíno. Quem é que vai receber as rações? Não são os suínos? Então, as unidades experimentais são quem vai receber o tratamento. É na unidade experimental que eu vou medir a minha variável resposta. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que é variável resposta. Tá certo? Então, digamos que eu quero saber, por exemplo, o peso corporal dos indivíduos depois que eu forneci aquelas rações, depois de um certo tempo de experimento, quero saber como é que foi o peso corporal para comparar o peso corporal dos animais. Os animais onde eu peguei o peso corporal, essas são as unidades experimentais, tá bom? Então, pode ser uma fileira de plantas, pode ser um leitão, pode ser um litro de leite. Então, aqui a gente tem exemplo aqui de um experimento, por exemplo, em frango de corte. Então, quem são as unidades experimentais? Os pintinhos, né? Os pintinhos são as unidades experimentais. O mesmo aqueles, né, aquela pesquisa que a gente tinha visto aqui agora para a conversão alimentar. Quem são os tratamentos? Os tratamentos são as rações. E as unidades experimentais? São os suínos que receberam os tratamentos, né? Pode ser, por exemplo, um bovino, né? Por exemplo, um animal, pode ser a planta que está recebendo, por exemplo, um tipo de adubação, ou um tipo de iluminação, por exemplo, ou mesmo a planta está recebendo um tipo de, sei lá, de inseticida contra um determinado, né, agente, tá? Delineamento experimental. Bom, o delineamento seria, uma vez que você já tem os tratamentos, já tem as unidades experimentais, você precisa aplicar esses tratamentos na unidade experimental. O delineamento ele vai mostrar como você vai aplicar a maneira como você vai pegar esses tratamentos e vai aplicar nas suas unidades experimentais, tá certo? Existem 3 tipos de delineamento apenas. É o inteiramente casualizado, o em blocos casualizado e o quadrado latino. Cada um deles tem as suas particularidades. Ao longo da disciplina, vocês vão ver, nós vamos estudar primeiro o delineamento inteiramente casualizado, né? Na próxima aula a gente já vai falar dele. Aí depois, em sequência, nós vamos ver os blocos casualizados, depois o quadrado latino. Então, vocês vão ver quais são as diferenças de cada um desses aí, tá? Mas é uma maneira de como eu vou entregar os meus tratamentos para minhas unidades experimentais, tá certo? Vocês vão ver que o DIC, por exemplo, ele não me obriga, por exemplo, a separar os indivíduos em blocos, né? Eu posso tanto aplicar qualquer experimento aqui, né? Quando eu separei, por exemplo, pensando lá nessa figurinha aqui, onde eu tenho os animais aqui, ó, né? Então, por exemplo, o tratamento A podia cair aqui pode ser um outro A, aqui do lado pode ser um B, ali pode ser um C, ou seja, o DIC, ele permite você aplicar o experimento, o tratamento, né, sem nenhuma regra. Você pode aplicar do jeito que você quiser. Já o blocos, ele é um pouquinho diferente. Aí ele tem que criar blocos, né? O bloco, ele garante que os tratamentos por exemplo, de uma determinada linha não se repete. Então, note que aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, B, A e C. No bloco 2, eu tenho o bloco A, eu tenho tratamento A, C e B. Então, note que nessas linhas aqui, todos os tratamentos estão na linha 1 e todos os tratamentos estão na linha 2. É diferente do DIC, olha lá, o DIC não importa com isso. Por exemplo, nessa linha aqui eu tenho B, B e C. E na outra linha eu tenho C, A e A. O DIC, ele não importa se você tiver, né, tratamentos próximos, assim, né, repetidos na mesma linha. O bloco a gente importa. A gente vai ver quando a gente usa um, quando a gente usa outro. A gente vai ver que o DIC normalmente a gente usa em ambientes seguros, ambientes, por exemplo, preparados para isso. O bloco é mais a campo, tá certo? Então a gente vai ver as particularidades, tá? O DQL, aí a gente tem que envolver, quando a gente envolve mais de fontes de experimentação, por exemplo, aqui uma coisa muito importante, é um experimento que queira testar, por exemplo, materiais para fazer, né, as hélices de drones. Então, eles utilizaram 2 tipos de material, um foi plástico, o outro foi um tipo de policarbonato aí, tá certo? E aí eles tinham 4 tipos de hélice, né? Desculpa, 2 tipos de hélice. Tinha hélice tripla e hélice duplas, né? Então, aí eles usaram, por exemplo, ó, aqui, ó, com plástico e hélice dupla. Aqui com plástico e policarbonato. Aqui com hélice tripla e hélice de plástico. Aqui policarbonato com hélice tripla, tá certo? Só que, além disso, o que eles verificaram? Bom, que tinha diferença entre o piloto do drone. Aí eles então usaram o drone,
cada piloto, então, né, ele foi submetido aos 4 tipos de hélice que eles tinham, né? Então, cada um deles foi submetido aos 4 tipos de hélice. E aí, o que eles simularam também? 4 horários de vento, né? Porque tem um horário que tem mais vento, por exemplo, que às 8 horas tem uma certa quantidade de vento, às 9 horas outra quantidade de vento, né? Às 10 horas é diferente, às 11 é diferente. Então, olharam que as condições ambientais aqui diferentes. Então, esse aqui é um tipo de aplicação do quadrado latino. O quadrado latino é quando você envolve mais de uma vez o bloco. Se no DBC você só tem um bloco, no quadrado latino você tem 2 blocos. Um dos blocos é o tipo de piloto e o outro bloco é o tipo de horário da condição ambiental. A gente vai ver sempre como utiliza um, quando utiliza outro, tá? A gente vai ver que o quadrado latino ele é um pouco mais enjoado, ele é mais engessado. Nós vamos ver que o DIC ele é mais plástico, ele é mais maleável, tá certo? Não podemos, de maneira alguma, dizer que o DIC é melhor do que o DBC, que é melhor que o DQL, porque cada um tem um tipo de aplicação, cada um é aplicado de uma forma, não posso comparar eles, mas sosseguem que com a andar das disciplinas vocês vão descobrir cada um disso aí, tá? Depois, a gente vai ver o que é um esquema. A gente vai ver isso lá já no finalzinho da disciplina, que a gente tem 2 tipos de esquema, um esquema fatorial, outro em parcelas subdivididas, e isso tem muito a ver com como eu vou pegar aqueles delineamentos e juntar toda essa informação, tá certo? Muitas vezes a gente quer, por exemplo, fazer um experimento, mas os experimentos são caros. E aí a gente utiliza, por exemplo, mais de um tratamento ao mesmo tempo, para a gente tentar, né, verificar 2 níveis de tratamento ao mesmo tempo, né? O professor André mesmo gosta muito de fazer isso, às vezes, os trabalhos dela é muito em fatorial, porque como dinheiro para pesquisa é curto, aí ela testa, além dela estar testando uma determinada coisa, ela está testando outra ao mesmo tempo, tá certo? Então, isso é um esquema, é como você vai pegar aqueles delineamentos e desenvolver isso, fazendo 2 experimentos ao mesmo tempo, 3 ao mesmo tempo. Então, esses são os esquemas que a gente vai ver já no finalzinho do curso, tá? Além disso, nós vamos ver o que é uma variável resposta. A variável resposta é aquilo que é medido como resposta daquele tratamento. Então, por exemplo, de novo, naquela ideia do suíno que a gente estava tentando verificar, né? Quais daquelas fontes energéticas dos 4 tipos de rações iam fornecer, por exemplo, um melhor peso aos suínos, o peso é a variável resposta, tá certo? Poderia estar a gente estar avaliando o peso, poderia estar a gente avaliando, por exemplo, a conversão alimentar, né? Poderia estar avaliando, por exemplo, peso de carcaça, né? Então, essa variável que a gente mede lá no tratamento, como resposta a um tratamento que a gente, desculpa, essa variável resposta que a gente mede lá na unidade experimental, como resposta a um tratamento, a gente chama de variável resposta, tá certo? Então, peso corporal, ganho de peso, produtividade por hectare, peso de grãos por espiga, são todas variáveis respostas, tá certo? E o erro experimental, que é algo que a gente não consegue controlar. O erro experimental é alguma coisa que acontece, uma fonte de variação desconhecida. Por mais que você tente fazer tudo certinho do seu experimento, alguma coisa foge, tá certo? Às vezes um animal estava com alguma doença subclínica que você não sabia, ele dá uma resposta diferente, tá certo? Pode ser que algum animal tenha um tipo de toxicidade por alguma coisa que você está, né, fornecendo. Só ele teve aquele, né, às vezes o animal tem um tipo de alergia a um determinado agente, só ele teve aquela alergia, os demais não teve. Isso é chamado de erro experimental. É toda fonte que você não controla durante o seu experimento. Todo experimento possui erro experimental. Na verdade, o que a gente faz é tentar reduzir esse erro ao máximo. Por isso que é importante, por exemplo, você fazer um experimento e tentar pegar com que os animais sejam mais homogêneos possíveis, mais parecidos possíveis. Às vezes, vai fazer um experimento, por exemplo, com vacas leiteiras, tenta ver se você vai utilizar as vacas com o mesmo grau de sangue, se elas forem cruzadas, ou da mesma raça, ou da mesma idade, ou que estejam sob o mesmo dias de lactação, justamente para você tentar reduzir ao máximo o experimental. Mas ele nunca vai deixar de existir. Você ia perguntar algo, Paulo? Eu estava lá na UFG, tempo, fazendo um estágio lá, Sim. E aí o pessoal tem uns animais fistulados lá, Sim. E aí eles estavam analisando tipos de dietas lá, né, concentradas, de ser dietas concentradas, e aí teve um animal que não estava comendo, estava apático,
provavelmente não, era acidose, aí eles tiraram esse animal, né, Do experimento. piquete lá do experimento e colocou ele no piquete. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas será que isso não vai dar erro, vai prejudicar o experimento por conta desse animal teve que ter sido tirado porque estava com Então, leucocidose? quando você retira o animal, você pode. Aí seus dados não vão ser tão balanceados, a gente vai falar sobre isso depois, mas você pode conseguir seguir com a sua pesquisa tranquilamente, tá? Não tem problema não. Ah, Aí aquele sim. animal a gente não usa ele mais como experimento, tá certo? As informações dele a gente retira. Ah, tá, entendi. Tá certo? Porque não é justo, né? Uhum. Porque senão o animal está passando por um outro problema, que não é problema da fonte de variação que você está causando dos tratamentos. Aí não é justo, porque às vezes um tratamento vai ser prejudicado, não por causa do tratamento, mas por uma coisa externa, né? Uhum. Entendeu? Entendi. Por exemplo, sei lá, o animal foi acometido de raiva porque um morcego, né, sei lá, acabou de certa forma inoculando o vírus da raiva nele. Aí é justo, você está tentando fazer um tratamento, né, você está usando aí, por exemplo, fontes de concentrados diferentes. E aí o animal está apático. Não foi por causa do seu concentrado, porque está de raiva, né? Então, você está dando um exemplo a grosso modo aqui. Então, não faz sentido nenhum você deixar ele no experimento, porque ele vai, né, te trazer um prejuízo em termos de experimentação aí. Ok? Certinho. Bom, bordadura é algo que a gente não tem muito na zootecnia, a não ser que você esteja trabalhando na parte de forragem, mas na agronomia é muito importante, que é uma parcela que normalmente a gente utiliza esse conceito de bordadura quando você está, por exemplo, trabalhando, um bom exemplo é com milho, por exemplo, né? Então, quando você tem uma área experimental, você plantou ali um certo tratamento ali, o que acontece? As plantas que estão, né, nas extremidades, vamos falar assim, as plantas que estão nas extremidades, elas acabam sofrendo alguns tipos diferentes de ações do que as plantas do meio. Por exemplo, as das extremidades podem sofrer um certo nível de iluminação maior e pode alterar os seus valores. Se for, por exemplo, numa região onde tem, por exemplo, uma estrada aqui, essas plantas que estão na bordadura vão receber maior poeira em cima, elas têm um desenvolvimento menor, né? Se for aqui no Goiás, o povo gosta muito de roubar milho, né, É, nas plantas de experimento. Aí as da bordadura são as que são retiradas dos milhos. Então, todo experimentador, principalmente quando vai trabalhar com plantas, ele usa essa bordadura, tá certo? O que significa essa bordadura? São plantas que ele utilizam nas laterais para proteger as que são de experimentação, que são as do meio, tá? E isso é a bordadura, tá certo? E aí o colega tinha perguntado o que que era, né? Por que que todo experimento tem repetição? E aí um princípio básico da experimentação é o princípio da repetição. E aí, o que que seria essa repetição, né? Em estatística a gente fala que a repetição é quando a gente tem o objetivo de estimar o erro experimental. Então, veja bem, quando você faz repetição de um determinado tratamento, você pega, por exemplo, um determinado tratamento. De novo, vamos voltar lá da ideia dos 4 tratamentos que nós tínhamos lá, né, com fontes de energéticas diferentes. Se eu aplico apenas um tratamento desse a um único animal, cada um, ou seja, eu vou lá e pego 4 animais. Aí no primeiro eu aplico milho, no segundo eu aplico o tratamento de farelo de trigo, no terceiro eu aplico sorgo e no quarto eu aplico farelo de arroz. Aí, o que que a gente pode entender? Vamos pensar. Bom, será que o primeiro animal, ele deu um melhor resultado porque realmente o tratamento de milho foi bom ou porque às vezes aquele animal ele tinha uma condição melhor? Às vezes aquele animal ele era um animal que, de certa forma, tem uma certa resposta melhor, né? Então, isso pode acontecer. Quando, para evitar esse tipo de coisa, a gente faz a repetição. Ao invés de usar um animal, a gente usa, por exemplo, 10 para cada um dos tratamentos. Porque um pode ser que tenha uma condição melhor, às vezes, o animal tem, sei lá, né? Eu, por exemplo, como pouco e engordo muito. Tem gente que é o contrário, come muito e engorda pouco, né? Então, esse animal pode ser tipo eu, né? Ele come pouco e engorda demais da conta. Aí você vai lá, pega lá o farelo, pega o milho, por exemplo, e fala assim, nossa, milho como fonte energética é melhor.
Mas ele foi melhor porque ele realmente era melhor, ou ele foi melhor porque o animal é um indivíduo que tem uma resposta muito boa? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente faz a repetição. A repetição, ela tem essa finalidade de estimar o erro experimental. Ela dá ao pesquisador a possibilidade de conhecer se está acontecendo o erro experimental ou não. Se esse experimento que o Paulo acabou de falar não tivesse repetição, aquele tratamento estaria prejudicado, porque o animal que eles viram que não era, né, devido à acidose, teve que retirar o animal, então, do experimento. Então, por isso a importância da repetição, tá certo? Todo experimento é obrigatório ter repetição. Tem que ter essa repetição, tá? Vocês vão ver que agora, quando está na moda a parte da Coronavac aí, quando estava fazendo os testes, o mesmo da Oxford AstraZeneca, o que o pessoal tinha? Eles tinham dois grupos. Um grupo era o grupo placebo, e o outro grupo era o grupo que tinha tomado a vacina. Quem tomou a vacina não sabia que estava tomando a vacina, quem tomou o grupo placebo não sabia que tinha tomado o grupo placebo, porque, né, se eles soubessem, de repente, eles tinham uma resposta diferente. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram a repetição, aplicar em 2.000 e tantas pessoas, né, do grupo placebo, acho que o grupo placebo, não sei se foi, não lembro, acho que no total eles usaram 4.000 pessoas, né? Então, 2.000 e poucas pessoas foram aplicadas no grupo placebo, 2.000 e poucas pessoas foram aplicadas no grupo com a vacina. O ideal é que esse número seja o mesmo, mas muitas vezes você não tem disponibilidade, principalmente em espécie humana, é difícil você ter essa disponibilidade, porque eles tinham lá uma certa regra para o camarada ser né, participar da pesquisa. Ele tinha que ter entre 18 anos e 60 anos. Algumas foram aplicadas, parte desses indivíduos estavam nas unidades de saúde, eram indivíduos que eram né, de alguma, vamos falar assim, alguma atividade ligada à saúde, outros eram pessoas normais, tá certo? Então, essa é a importância da repetição. Né? Se você tem um número de repetição, quanto mais alto você conseguir fazer esse número de repetição, melhor. Infelizmente, na experimentação zootécnica, a gente às vezes não consegue muito, porque fica caro. Às vezes você não tem 40 suínos com a mesma idade para você aplicar um experimento, tá certo? Mas podendo, o ideal é que você tenha, né? Não existe um número mágico, mas um número, pelo menos, ideal é que pelo menos aí se você tem aí, sei lá, dependendo do experimento, se tiver 4 tratamentos, que use pelo menos 5, 4 repetições, no mínimo, para você ter um bom. Depois a gente vai ver lá depois a gente vai ver lá quando a gente vai falando de DIC, você tem um bom nível do erro experimental, tá bom? Bom, então, na verdade, o princípio da repetição é aplicar aquele mesmo tratamento, o mesmo tratamento a mais indivíduos, para tentar identificar o que está acontecendo com a estimativa do risco experimental. Além disso, nós temos o princípio da casualização. Nós estamos acabando, viu, galera? O princípio da casualização é aquele princípio que você faz o acaso, às cegas. É a ideia do placebo e a ideia da vacina que a gente acabou de ver aí nas pesquisas, né? O indivíduo que estava, por exemplo, recebendo placebo, ele não sabia que estava recebendo placebo. O indivíduo que estava recebendo a vacina, ele não sabia que estava recebendo a vacina. Por que isso? Porque os caras modificam o comportamento, e isso não era fruto da pesquisa. Se eu recebi o placebo e sei que recebi o placebo, o que eu ia fazer? Opa, eu não vou sair de casa, não. Eu não sei se eu estou imunizado. Ao passo que o camarada que recebeu a vacina, o que ele ia fazer? Opa, estou imunizado. Eu posso andar à vontade. Então, na verdade, o que os caras queriam exatamente fazer, você não sabe o que você recebeu, porque você vai ter sua vida normal, cotidiana. Se você estava se resguardando, você vai continuar se resguardando. Se você não estava se resguardando, você não vai continuar se resguardando. E aí você vai ter uma vida normal e a gente vai poder comparar quem foi melhor, se foi realmente os indivíduos que recebeu a vacina dos que não receberam, tá certo? Se o camarada avisa, se ele sabe o que está acontecendo, tem uma resposta diferente. Assim é o princípio da casualização. Quando eu vou aplicar o princípio da casualização nos animais, os animais têm que ser ao acaso, eles vão receber os tratamentos ao acaso, para não acontecer de você fornecer, por exemplo, uma ração melhor, um animal que você sabe que é melhor, ou para uma raça que você sabe que tem uma resposta melhor, e fornecer as piores rações para os piores. Porque aí é lógico que vai dar diferença. O que a gente quer é saber se
né, o que a gente gostaria, o ideal seria que tantos animais bons e ruins recebessem os dois tipos de tratamentos, para a gente saber como foi a resposta. Então, a diferença da repetição, que a, a repetição ela dá uma estimativa do erro experimental, a casualização, ela valida se está ocorrendo o erro experimental ou não. Essa é a grande importância dele, tá certo? Uma validação, né, do erro experimental. Então, aqui, só para a gente ter um exemplo bem interessante, né, vamos supor que eu vou aplicar, né, uma pesquisa em aves, e aí eu tenho várias raças de animais aqui, por exemplo, né, misturadas. O que a gente faz? Né? Primeiro, aqui o que a gente tem são as unidades experimentais, quando a gente separa elas por semelhança. Então, por exemplo, posso separar essas aves por raças, por tipos de raças, né? Então, estão todas separadinhas aqui por tipo de raças, com vários indivíduos entre eles, para eu conseguir aplicar, por exemplo, aquele experimento com mais segurança, né? Se eu tenho mais repetições, eu consigo aplicar o mesmo experimento em mais indivíduos. E aí, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou começar, então, a separar esses indivíduos aí, ó, por grupos e aplicar todos os tratamentos a todos esses grupos. Porque aí sim eu posso comparar os tratamentos, né? Se eu pego, por exemplo, uma determinada raça e aplico só um tipo de tratamento numa determinada raça e não aplico aquele tratamento nos outros, como é que eu posso comparar? Então, o ideal é exatamente esse, tá? E, por fim, como último, o princípio do controle na casualização. Esse princípio ele não é obrigatório em todo experimento, e ele entende o seguinte: o que é o controle na casualização? A gente vai ver muito no delineamento em bloco e no delineamento em quadrado latino. Às vezes, quando você vai aplicar um experimento, as nossas unidades experimentais não são homogêneas, né? Os animais não são tão homogêneos. Por exemplo, você foi lá aplicar, vou dar um exemplo, tá? Você foi aplicar um experimento para um tipo de concentrado e quer ver a resposta com relação a vacas, por exemplo, né? Vacas em lactação. Só que você tem lá 10 vacas que iniciaram a lactação há 3 meses atrás. E tem mais 10 vacas que você iniciou a lactação, que iniciaram a lactação há 1 mês atrás. Você não pode pegar essas vacas e misturar e aplicar essa experimentação de qualquer modo, porque pode acontecer que determinado tratamento caia nas vacas, por exemplo, que estão no pico da lactação, enquanto as outras já passaram do pico. E aí vai dar uma resposta diferente. Então, o que a gente faz? A gente faz o controle na casualização. A gente divide esse grupo em 2 blocos. O primeiro bloco vai ser das vacas que iniciaram a lactação há 3 meses atrás. E aí eu vou aplicar todos os meus tratamentos nessas vacas que estão com a lactação há 3 meses atrás. E o outro bloco vai ser de vacas que iniciaram a lactação há 1 mês atrás. E eu aplico o experimento todo, todos os tratamentos nelas também. Porque aí eu tenho um controle para não acontecer de forma que um tratamento seja, né, vamos falar assim, caia numa condição melhor e o outro caia numa condição pior. Tá bom? Pessoal, o que a gente tinha para falar era isso. Eu passei 15 minutinhos do horário, mas foi justamente os 15 minutinhos que eu usei para poder dar o início da apresentação da nossa disciplina. Então, você me perdoe. Normalmente eu sou muito pontual, você sabe disso, e a gente sempre termina com 1 hora. Tá bom? Bom, se vocês não têm mais nenhuma dúvida com relação a essa aula, se tiver, a gente está aqui para te falar. A nossa aula termina por aqui. Estou aberto a perguntas. Já está aqui a sabatina 1. Essa sabatina 1, vocês vão ver que ela está disponível para você fazer ela desde as 7h30 e ela vai ficar 2 semanas aberta. Por que 2 semanas aberta, professor? Por que ela vai fechar no dia 25 só? Porque muitos de vocês ainda não têm acesso ao Moodle, né? Teve algum problema aí, ainda não conseguiu acessar a disciplina, não tem problema não. Então, vai ficar aberta 2 semanas. Depois, a gente sempre vai fechar as sabatinas, né, semanalmente. Então, se eu abro hoje, né, se fosse um dia normal, ela abriria hoje no dia 11 e ela fecharia no dia 18. Mas essa semana, né, preterivelmente, nós vamos fechar no dia 25, 2 semanas. Ok? Se não tem mais dúvidas, a gente para por aqui. Um beijão para vocês. Deixa eu só fazer um print da minha tela rapidamente para contar como presença.
porque ainda não tem diário disponível certinho, e nem todos vocês estão nos diários, mas aí aqui eu já fiz um print, e aí eu vou guardar esse print aqui comigo, e aí, assim que o diário abrir, a gente já começa, então, a utilizar o diário normalmente, tá bom? Deixa eu salvar aqui. Aula zootecnia, 11/5/2021. Pessoal, se não tem mais dúvida, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima aula, Até semana que mais, vem. professor. Até a próxima aí. Com Deus, tá? Meu Deus.